Ora, bem-vindos à quarta parte do nosso curso de iniciação, curso prático de iniciação ao Tricalc. E vamos dar início ao exercício número 5, que deriva daquilo que foi realizado no exercício número 4. Basicamente, o que é pretendido neste exercício número 5 é acrescentar 4 pisos iguais à estrutura que foi modelada anteriormente. Ou seja, aprendemos aqui, após termos definido um piso tipo, criar vários pisos tipos iguais com funções extremamente potentes que o Tricalc tem para esse efeito. Nomeadamente, essas funções, e existem duas inclusive para com a mesma finalidade, são a função de geometria nó translação e a função de geometria laje maciça translação. Portanto, tanto uma como outra servem para o efeito, para o que é pedido aqui no enunciado, que é acrescentar mais 4 pisos iguais à estrutura do exercício 4 com alturas de 3 metros entre pisos. Então, para realizar esse mesmo exercício, eu vou fechar o exercício número 4 e vou fazer o seguinte, que é abrir o nosso exercício número 4, mas uma cópia. Okay? Vou abrir cópia do exercício 4. E, portanto, com isso eu consigo ter aqui a estrutura que foi feita no exercício número 4, mantendo intacto o exercício 4 e realizando assim as modificações que são necessárias para fazermos o nosso exercício número 5. Ora bem, como foi referido, nós podemos chegar aqui à nossa laje maciça e queremos criar 4 pisos iguais. Ora, para o efeito, nós podemos utilizar as funções de geometria nó translação ou a função de geometria laje maciça translação. Tanto uma como outra são possíveis de utilizar para este fim. Assim, vou aqui a geometria nó translação, em primeiro lugar, e mostrar como é que se faria essa operação. Indicar-se aqui que a translação era segundo o y 3 metros para cima. Indicava que era com cópia, ou seja, esta laje é para ficar com estes nós na cota 3 metros, como está, e queremos é criar mais 4 cópias iguais. Essas cópias são para levar as barras que existam atrás, são para levar as ações também para os outros pisos, são para copiar as secções, os conjuntos, se tivéssemos conjuntos definidos, e para criar barras, ou seja, criar pilares, só nos locais onde já existam pilares. Portanto, se houvessem aqui nós espalhados pelo meio que não tivessem por baixo pilares, não iriam ser criados pilares. E, finalmente, a opção que faz toda a diferença, que é copiar as lajes. Okay? E, portanto, quando eu fizer agora a translação e selecionar o piso todo para fazer a translação dos nós, reparem que eu fico logo aqui com a visualização dos pilares que foram criados. Se tivesse a marca de água ativa, via também já que o programa tinha criado pisos adicionais. E se pedir para vir a estrutura na sua globalidade, vejo logo aqui a estrutura criada e pedimos inclusive a pedir a sua visualização renderizada para verificarmos que tínhamos aqui as cópias exatas daquele piso que foi criado. Poderia pedir então para verificar a geometria a ver se está tudo correto. Okay. Geometria correta, portanto, a função aplicou-se com relativa facilidade. E vamos então pedir para calcular também esta estrutura. E pedimos para fazer um cálculo automático, okay, deste edifício já com 5 pisos. O workflow, o método de trabalho, como vocês veem, é exatamente o mesmo, tendo uma laje, tendo 5. E o programa calculou então já os esforços, já está nas armaduras dos pórticos, depois vai fazer também as armaduras das lajes, uma por uma. Okay. Já está nas lajes, começa pela cota 300 e irá até à última cota. Finalmente, na parte final, vai calcular as armaduras em 3D, tabela global de fabricação, e desta vez, em vez de ter só um piso de pilares para calcular, vai ter os 5 pisos de pilares para calcular a nível de tabela de fabricação.
Cá está, já tínhamos aqui 3 erros, há bocado não tínhamos nenhum, a estrutura é diferente, portanto é natural que apareçam alguns erros, não mudámos secções, não mudámos nada. Podíamos confirmar quais eram esses erros, portanto se fossem de armaduras de barras nós teríamos aqui a listagem. São vigas de 25 por 25 que têm problemas de fissuração, são as tais vigas das zonas centrais, okay? Dos 3 pisos inferiores que têm então problemas de fissuração. E se quiséssemos, podíamos agora analisar também o comportamento da estrutura, quer utilizando os gráficos de deslocamentos, okay? Meio centímetro é o deslocamento máximo que existe na estrutura, cá está a deformada. Podemos rodar a estrutura e procurar as perspectivas que mais se adequem para aquilo que queremos analisar. Cá está claramente a deformada, onde estão colocadas aquelas cargas a serem as mais solicitadas, chegando ao meio centímetro, como eu referi, de deslocamento imediato, instantâneo. Podíamos também pedir os andamentos dos gráficos de momentos refletores, por exemplo, em Z. Estamos a ver a estrutura toda de lado, portanto vão aparecer aqui vários gráficos sobrepostos para todas as grelhas, mas portanto cá está o andamento. E se quiséssemos ver em perspectiva também podíamos depois aumentar aqui e ver o andamento dos gráficos de momentos refletores numa e noutra direção da grelha, bem como nas vigas e nos pilares. Também era possível pedir esta informação utilizando o filtro de visualização para retirar as lajes, a visualização das lajes. Portanto, chegaremos aqui e diríamos que não queríamos visualizar as lajes maciças e, portanto, o gráfico ficaria só para os elementos pilares e vigas aqui representado em 3D. Também os gráficos de esforços axiais. Escusamos estar a ver os esforços axiais em todas as grelhas das lajes. Podemos pedir assim e ver o comportamento da estrutura em termos de cargas axiais. Tudo lógico, vai aumentando. O pilar central está mais esforçado, portanto tem aqui uma carga axial maior. E se nós quiséssemos inclusive saber os valores das cargas, podíamos chegar aqui 1284 kN aqui, 791 kN aqui. Portanto, há uma diferença substancial entre os pilares centrais e os pilares das extremidades de canto, 624 kN aqui. Okay. Também o próprio gráfico de deslocamentos que há bocado vimos com as lajes, podia ser pedido sem as lajes e, portanto, visualizar o comportamento do pórtico sem as lajes aqui representadas. A nível de armaduras, o quadro de pilares começa a ter já umas dimensões significativas. Vou aqui pedir para ver o quadro de pilares com a disposição das armaduras. Vou ativar aqui. Cá estão os pilares, vou colocar a orientação por colunas e não por linhas. Cá estão os nossos 6 pilares com os 5 pisos, aqui acima, representados. Ali a laje, de 15 cm, passagem da laje. Estas cotas estão em centímetros, mas podiam ser pedidas aqui nas opções gerais para serem metros. Okay? Portanto, há a possibilidade de trabalhar com uma ou com outra situação. Okay? E tínhamos, portanto, aqui também o andamento vertical das armaduras, atravessa a laje, segue para cima durante 56 cm para fazer a emenda com estes varões, depois continua por aqui acima também. Também a peritagem de armaduras era possível de fazer, portanto, continua a ser possível tudo aquilo que fizemos sobre os pórticos, apesar de existirem as lajes, fazermos sobre aquilo que é o nosso modelo estrutural. Vou também pedir o gráfico de isovalores, para o efeito agora já me interessa ter aqui visíveis as lajes, portanto vou ativar aqui a visualização das lajes e pedir um resultado ao nível dos gráficos de isovalores. Vamos pedir os deslocamentos e rotações em Y. E cá está essa mesma representação. A laje ali de cima é que tem os maiores deslocamentos verticais, uma vez que são deslocamentos absolutos é normal, a estrutura vai descendo piso a piso. Okay? E aqui temos então
os valores de deslocamentos. Também a nível de desenhos de armaduras, se nós quiséssemos ver uma determinada cota das armaduras das lajes, poderíamos visualizar a cota do último piso, 1500. Okay? E cá temos aqui a visualização da armadura inferior e não houve necessidade de reforços, portanto o fio 12 afastado de 15 é suficiente para esta situação, para estes vãos e para estas cargas. Portanto, este era o objetivo do exercício número 5. De qualquer modo, eu vou fazer aqui uma pequena alteração, ou um pequeno acrescento a este exercício número 5, que é a introdução da ação sísmica sobre esta estrutura. Portanto, temos aqui uma estrutura já tridimensional. Se eu quisesse definir a ação sísmica sobre a estrutura, ativava aqui o RSA dinâmico, espectros de resposta do RSA, análise dinâmica por combinação quadrática, combinação por suposição modal espectral com combinação quadrática completa dos vários modos de vibração. E, portanto, era vir aqui definir a zona sísmica. Vamos supor que era uma zona sísmica, vamos pôr aqui zona B, tipo de terreno, rocha. Vamos aqui meter que a cota do Sol é a cota 0, então as nossas fundações. Utilizar o método mais rápido e mais exato, globalmente sem condensação de graus de liberdade. Considerar a massa rotacional, componente rotacional. Combinar as ações sísmicas segundo a regra dos 30%. E os modos de vibração a considerar, vamos meter aqui os valores máximos. Okay. Estrutura em pórtico, edifício sensível, que se enquadra no artigo 33.4 do REBAP, bombeiros, hospitais, etc. Coeficiente de amortecimento, vamos meter aqui os 5%. E realizar então o cálculo automático novamente, mas desta vez vai haver uma diferença, uma vez que vai haver a análise sísmica realizada pelo software, pelo programa TriCalc. Cálculo sísmico terminado, já a parte de cálculo de esforços e depois o procedimento normal, cálculo de armaduras, de pilares, vigas, sapatas, lajes, enfim, os restantes elementos estruturais. Já está no cálculo das lajes, começando pela cota 300. E depois restará o cálculo das tabelas de fabricação. Este está o cálculo terminado. A estrutura verificou. E se nós quiséssemos, agora era possível obtermos informações que há pouco não tínhamos, nomeadamente animação do comportamento sísmico da estrutura. Okay, se quiséssemos. Aqui está, uma escala exagerada, mas a visualização do comportamento da nossa estrutura. Interromper o vídeo. Também era possível obter informação a nível de listagens, como a listagem de períodos e frequências, tanto com as massas participantes em cada modo de vibração. Aqui está a frequência para sismo tipo 1, sismo tipo 2, as massas mobilizadas segundo X e segundo Z. E vemos que quando chegamos ao quarto modo de vibração, já 80, quase 90% das massas nas duas direções estão mobilizadas, portanto
os modos de vibração significativos, que são o deslocamento dos pisos, as massas dos pisos já foram capturados e, portanto, temos uma boa análise sísmica aqui. Também era possível obter informações a nível de relatórios, informação mais detalhada, períodos, espectros elásticos, espectros de cálculos, documentos modais relativos, toda essa informação, máxima deslocamento entre pisos, enfim, toda essa informação de relatórios poderia ser gerada automaticamente a partir do trical. Também era possível obter os centros de massa e os centros de rigidez. Ele já abriu aqui o relatório, não veio, foi para o primeiro plano. Aqui tentar trazê-lo para o primeiro plano, fecheiro do Word. Aqui está. Portanto, primeiras opções de cálculo, depois os períodos e as frequências aqui listados, tal e qual como vimos há pouco. Os espectros. Okay. Elásticos e de cálculo. Os deslocamentos modais relativos. Os centros de massa de cada piso. Centro de rigidez e centros de massa. Em Z são coincidentes. Os deslocamentos relativos entre cada um dos pisos. Isto depois interessa a nível do Eurocódigo, aqui estávamos a utilizar o RSA, mas, portanto, o relatório é o mesmo e aparece essa informação aqui. Então, o relatório é bastante mais completo do que a listagem que vimos há pouco. Ora bem, temos então o exercício número 5 concluído, inclusive com a introdução da ação sísmica e a verificação de algumas listagens do gráfico de comportamento da estrutura ao sismo. Passaríamos então para o exercício número 6. Esse exercício número 6 é a geração de uma nave industrial. A nave industrial que aqui está representada nesta imagem. Aqui. 8 pórticos afastados de 5 metros. Mas não vamos ainda utilizar o assistente de naves industriais do Trical, que faria isto com uma rapidez extrema. Vamos utilizar sim o desenho de um pórtico, este pórtico aqui está, e depois a função de geometria NOP translação para replicar o pórtico N vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Okay? E portanto o nosso objetivo é fazermos aqui um montante com 6 metros, aqui com 4 metros e meio, e depois o topo da comieira a 1,5 metro do cordão inferior, as madres laterais de cada uma a 1,5 metro, cordão superior dividido em duas partes, em 3, aliás, aqui está aqui um erro, cordão superior dividido em 3 partes, 1, 2, 3, e o cordão inferior dividido em 2 partes, aqui também falta uma barra neste enunciado. E portanto é este o exercício que nos propomos fazer. Em primeiro lugar, vamos tentar lançar logo este pórtico, como fizemos com os outros, com uma rede geométrica. E se nós virmos, podemos fazer uma rede geométrica que passe por aqui, que tem 4,5 metros de altura e que tem 2 vãos de 6 metros. Okay? Vão de 6 mais 6 metros e 4,5 metros de altura. Então é isso que vamos fazer. É o nosso exercício número 6, portanto vamos aqui a novo, curso, exercício 06. E vamos então a geometria rede, dizer que queremos 2 vãos de 6 metros e que queremos em altura 4,5 metros. Em Z não vamos necessitar de nada, portanto, vamos deixar em branco ou colocar 0, conforme quisermos. Portanto, com isto, desenhamos estes elementos que aqui estão. Ora bem,
na realidade aquilo que nós procuramos puxar isto para baixo é que estes pilares tenham mais 1,5 m para baixo. E portanto vamos baixar de 1,5 m este nó e este nó. Portanto já sabemos, é geometria nó translação, deslocar para baixo de 1,5 m, sem cópias, quero deslocar mesmo estes nós para baixo. E portanto cá estão. Já agora conferir também aqui no PowerPoint que daqui até ali acima existe 1,5 m e podemos logo levantar então em geometria nó translação de 1,5 m, agora sim com cópia, aquele ponto para a comieira. E agora geometria barra por dois nós, desenhar daqui até aqui uma diagonal e daqui até aqui a outra diagonal. Agora tínhamos a informação de que este montante estava dividido de 1,5 m a 1,5 m, então vamos aqui a geometria barra dividir por módulos, por distâncias de 1,5 m a partir do nó final, que é o nó do topo. Okay? É igual, porque tem 4,5 m, vai acabar por ir parar no mesmo ponto. Fazer o mesmo aqui e fazer o mesmo aqui. Aqui embaixo era para unir a barra, não era preciso madre, e portanto geometria barra unir estes dois pilares que aqui estão. Okay? Eu utilizei o pop-up menu, botão direito do rato, barra unir, em vez de fazer geometria barra unir. Okay? Portanto podem ir por um lado como pelo outro. Depois, ao nível da cobertura, havia então o cordão superior dividido em 3 partes e o inferior em 2 partes. Então, geometria, queremos intervir sobre o elemento barra, e cá está funções para dividir em n partes. Quero dividir o inferior em 2 partes iguais e o superior em 3 partes iguais. Okay. Ali está. E agora, geometria barra por dois nós. Desde aqui até aqui. Desde aqui até aqui e desde aqui até aqui. Desde aqui até ali. Desde aqui até aqui e desde aqui até ali. Vamos conferir. Portanto, cá está o desenho que ali tínhamos realizado. Okay. Ali, efetivamente, existe uma madre, portanto, tenho que dividir ali aquela barra, aqui é que não existe. Então, vamos corrigir essa situação, que é bastante simples, é dividir este troço de 3 metros ao meio. Geometria, barra, dividir em 2 partes iguais. E, portanto, já aparece ali um nó para a madre. Já agora, geometria renumerar, geometria reordenar. Okay. E temos então aqui o nosso pórtico e vamos conferir. Está igual àquilo que aparece aqui. Vou chamar o tricalque e fazer então a translação de nós. Para replicar este pórtico 7 vezes. Então faço geometria, nó translação, de 5 em 5 metros segundo o eixo Z. Quero mais 7 cópias destas, copiando e criando as barras. Okay. Translação, selecionar e aqui está. De qualquer modo, alguma coisa eu fiz mal, porque os pórticos, como veem, não têm continuidade a ligar uns aos outros. Então vou fazer undo e vou aqui à função de geometria nó translação, confirmar que tenho aqui criar barras só se já existissem barras anteriormente. Isto é bom para os pilares, mas neste caso não funciona. Portanto, eu vou desativar esta opção e quero sempre criar barras. Portanto, agora quando fizer a translação, o comportamento é completamente diferente. Criou as madres
nas ligações dos elementos estruturais. Também me criou umas barras ao nível da fundação, mas isso não tem qualquer problema. Eu posso chegar à cota de fundação, desativar a visualização dos pilares para não eliminar os pilares. Okay. E agora fazer geometria barra eliminar todas as vigas que estão ao nível da cota de fundação. Na cota superior, que eu posso aceder aqui, ou carregando na tecla F10, deste lado fazer a mesma coisa, eliminar a viga deste lado. Geometria, barra, eliminar, aqui, aqui e aqui. Voltar a ver a estrutura na sua globalidade, introduzir as sapatas, geometria sapata introduzir isolada, e verificar agora que existem ali os lintéis também para colocar, e portanto a única coisa que nos falta introduzir são esses mesmos lintéis. Geometria lintel de fundação por 2 nós. Eu podia ir à cota de fundação ou então fazer assim, para não estar a perder tanto tempo, introduzir o lintel com a vista tridimensional da estrutura aqui no ecrã e introduzir então as vigas de equilíbrio lintéis aqui. Ok? E portanto, o modelo geométrico que era pedido, tínhamos o feito aqui rapidamente a partir de um pórtico tipo. Okay? Vamos ter aqui o tricalco minimizado. Cá está o pórtico que nós desenhamos. Aqui há alguns erros. Falta aqui uma barra e aqui seriam 3 partes. Voltar para trás. E portanto, tínhamos aqui o nosso pórtico representado. Ora bem, só era pedida a geometria do pórtico neste exercício, não era pedido nada mais do que isso, portanto, neste momento tínhamos o exercício terminado. De qualquer modo, eu vou fazer aqui a aplicação, como tenho feito nos outros exercícios, de algo mais do que aquilo que foi pedido no enunciado. A nível de recursos, o meu computador já está a ficar um bocadinho estranho, mas vamos aqui ainda maximizar então o tricalco e fazer aqui conjuntos. Ora bem, então quando trabalho com estruturas metálicas é importante trabalhar com conjuntos. Então vamos aqui mostrar como é que se poderiam rapidamente criar conjuntos. Ora bem, utilizando o filtro de visualização, eu posso chegar aqui e pedir para desativar todas as vigas, ficando só os pilares visíveis no ecrã. Okay? Então é possível agora vir aqui a geometria, conjunto, definir um conjunto novo, que vou chamar montantes. Vou pedir que a espessura que representa a cor do conjunto passe para 3 pixels. E agora vou agregar, introduzir barras nesse conjunto. Ou seja, todos os pilares. Aqui estão eles já todos representados. Agora vamos fazer o contrário. Vou vir aqui ao filtro de visualização, vou desativar os pilares e vou deixar ficar visíveis as vigas. Cá estão as vigas todas aqui representadas. E então vou pedir para colocar aqui estas vigas num conjunto que se vai chamar, exatamente um novo conjunto que se vai chamar vigas transversais. Vamos criar um outro conjunto que se vai chamar vigas longitudinais. E vamos criar um conjunto que se chamará madres. Okay. A todos eles vamos dar uma espessura de representação do conjunto, da cor do conjunto de 3 pixels, para se ver bem no ecrã.
E agora vamos começar a carregar então estas vigas transversais. Ora bem, as vigas transversais são estas que fazem aqui parte dos vários pórticos que aqui estão. Eu vou deixá-las para o fim. As vigas longitudinais são estas que correm aqui lateralmente. E portanto estas são as mais fáceis de incluir no conjunto. Isto porque eu posso colocar numa perspectiva, que é esta, em que eu consigo apanhá-las de uma só vez. Okay? E então eu vou fazer o seguinte. Vou aqui a secções, aliás ao conjunto das vigas longitudinais, e vou agregar as barras. E que barras são estas? São estas todas que aqui estão. Okay? São estas todas que aqui estão. Aqui, aliás, aqui até existe aqui um errozito. Eu vou deixar só aquela. E são estas que aqui estão. Aqui a barra não tem madres, é uma barra contínua, portanto vamos ter que unir estas barras que aqui estão. E portanto estas passavam a fazer parte do conjunto das vigas longitudinais. Agora tínhamos aqui as madres e também podemos agregar barras e agregar esta madre, mais esta, que ela ali é diferente, mais esta, mais esta, mais esta, mais esta. Esta aqui será diferente, será parte das vigas longitudinais. Vamos aqui colocá-la. Okay. Faltam as vigas transversais e essas, portanto, para as selecionar já não posso abrir uma janela porque apanharia também as que se desenvolvem perpendicularmente a este plano, portanto tenho que ir pórtico por pórtico selecionar. Ou então, reparem o que é que eu posso fazer. Venho aqui aos conjuntos, definir e dizer então que as vigas transversais são estas. E agora reparem, eu efetivamente estou a apagar também, estou a apanhar as madres e algumas vigas longitudinais que se desenvolvem perpendicularmente aqui a este plano. Mas o que é que acontece? O programa vai-me identificar que elas já pertencem a outros conjuntos e vão-me dizer se eu quero transferi-la de conjunto. Eu vou dizer que não, as que já têm conjunto não são para transferir, eu só quero as transversais. E aqui está. Okay? O mesmo poderíamos fazer para toda esta situação que aqui está. E dizer não a tudo. E, portanto, as vigas transversais passariam a ser estas que aqui estão. Suponhamos, no entanto, que cria ainda um novo conjunto, que era o conjunto destas diagonais que aqui estão. Então, vamos criar aqui, vamos pôr até o nome de diagonais. Vamos atribuir aqui uma espessura de 3 pixels. E vamos agora agregar barras, que serão esta. Agora sim, já é para mudar de conjunto. Okay. Temos é que fazer para todos os pórticos. E como vimos, só fiz ainda para um dos pórticos. Portanto, isto dará um bocadinho mais de trabalho do que fizemos com os outros elementos. Aqui a perspectiva não é a melhor para selecionar aquela barra. E o melhor, até para evitar erros, era chamar os planos verticais 1 a 1. Assim passa a ser mais fácil selecionar estes elementos. É evidente que quando nós queremos trabalhar com conjuntos, eu vou pedir aqui para ele desenhar a representação dos conjuntos, normalmente define-se o conjunto logo no pórtico para que depois, quando se replique, tudo isto fique como deve ser. Eu estou a ter 7 vezes o trabalho que deveria ter porque estou a ir agora pórtico a pórtico fazer a alteração dos conjuntos. Se tivesse feito tudo no pórtico inicial, os conjuntos eram copiados e não tinha este trabalho. De qualquer modo, fica aqui a explicação de como é que se faz a introdução destes conjuntos. Este pórtico já estava e, portanto, reparem que tem 7 vezes
o trabalho que era suposto ter se tivesse definido os conjuntos inicialmente. E depois copiado. Ora bem, eu não vou continuar, isto é já um exercício académico, estar ali a continuar a fazer aquelas modificações. Vou aqui ativar a visualização também já dos pilares e agora mostrar uma das grandes vantagens uma das grandes vantagens dos conjuntos é que nós agora quando quisermos atribuir qualquer secção, modificar qualquer secção, é extremamente simples. Por exemplo, nós chegamos aqui e queremos atribuir HEBs 220 aos nossos montantes. Então chegamos aqui ao fabricante, por exemplo, a Arcelor, 220B, e basta-me clicar num dos montantes e ele atribui a todos os montantes da estrutura. Reparem que já temos aqui os montantes atribuídos. Quero atribuir, vamos aqui variar um pouco esta situação, um IPE 240 não, vamos meter um IPE 180 estes elementos aqui estão já introduzidos. Quero atribuir um perfil informado, por exemplo, um C 200 por 3 de espessura às madres e todas as madres passam a ter essa situação. E agora finalmente as transversais, que as únicas que faltam. Atribuir aqui um IPE 160, sempre uma coisa destas. Faltaria aquelas que estão a castanho, que supostamente eram para ser tubos ocos, e portanto é isso que eu vou ali colocar. Perfil oco, uma norma qualquer. E vamos escolher um perfil de 18. Para atribuir a este conjunto que está aqui a castanho. E portanto, se todas elas estivessem definidas no conjunto, iriam aparecer com esta representação. Entretanto, os textos aqui estão enormes, estão praticamente a fazer desaparecer os textos. A orientação das peças também não está correta, portanto eu vou aqui a secções, girar secção e pedir paralela a YG, para que fiquem todas paralelas a YG, e com isso corrigir aqueles desalinhamentos que haviam ali nos perfis. Vamos aqui pedir outra vez para ver um dos pórticos. Vou tirar daqui a marca d'água, não precisamos dela. E portanto aqui tínhamos o andamento do nosso pórtico. Okay. E portanto, se pretendêssemos agora, poderíamos fazer uma verificação, já agora um renumerar, um reordenar, uns pórticos automáticos, que é também sempre interessante. Agora ele vai fazer os alinhamentos das madres, que não interessa, e verificar a ver se está tudo correto. Geometria correta. Okay. Vou tirar daqui a visualização dos conjuntos, também já não preciso daquela representação das cores dos conjuntos. Houve aqui umas barras que foram aquelas que eu não quis passar para nenhum conjunto, acabaram por ficar por botão armado, que era para corrigir. Não as corrigi, vou corrigi-las agora. Portanto, aqui não existiam estas madres. Portanto, esta barra era para eliminar, esta existia, que era da cobertura. Estas duas é que não existiam, esta é para eliminar, esta era para eliminar
E agora havia aqui que unir barras. Geometria barra unir, abre-se uma janela e ele une tudo o que é possível. Reparem, desapareceram dali logo aqueles nós intermédios. E agora sim, já não temos ali aqueles elementos. Portanto, renumerar, reordenar e verificar. Geometria correta. Faltava introduzir os painéis, as cargas dos painéis, as ações do vento, introduzir essas ações todas. Eu vou só, a título de curiosidade, colocar aqui o cálculo da estrutura para vermos os gráficos das tensões, mas como não tem cargas vai estar bastante pouco. Portanto, isto foi já um fait divers, digamos um acrescento àquilo que foi o exercício número 5, número 6 aliás, mas foi para aproveitarmos o resto do dia de hoje, da quarta parte, com alguma matéria e seguidamente vamos mostrar os exercícios que iremos realizar durante o dia de amanhã. Entretanto, aqui a calcular a tabela global de fabricação. E vamos então agora ter a possibilidade de pedir, por exemplo, para ver resultados gráficos de tensões no aço e ver que os perfis andam a trabalhar todos no máximo a 25% da sua capacidade resistente. Portanto, não têm cargas, é só o peso próprio, o sismo que introduzimos ali, mas neste caso não é significativo. E tínhamos ali os perfis claramente sobredimensionados. E o programa tinha a possibilidade de pegar nesses perfis e fazer aquilo que se chama otimização dos perfis, ou seja, reduziria dentro da série que está escolhida o perfil para aquele que mais se adequasse às solicitações que estavam a sofrer. Okay? Portanto, como eu referi, este é o exercício número 6 e amanhã então iremos ter outros exercícios para realizar. Antes de fazer a apresentação dos exercícios do dia de amanhã, vou ver só se existem questões no nosso chat. Tenho aqui algumas informações. Ora, como faço para obter a atualização 8.1? Portanto, o engenheiro tem de aceder ao site da Artec, em www.artec.com, depois escolher a área de clientes e entrar na sua área de clientes com os códigos que lhe foram fornecidos, nomeadamente através da carta de ativação e também no autocolante que ia junto com o CD, utilizar esses códigos para aceder à sua área de clientes e pode descarregar daí os ficheiros para fazer a atualização para a versão 8.1. São 3 ficheiros, descarregá-los, está lá explicado como é que se faz o processo de instalação. De qualquer modo, se precisar de ajuda durante a instalação, entrar em contato connosco por telefone e nós teremos todo o gosto em ajudá-lo. Relativamente então ao dia de amanhã, vamos ter mais exercícios práticos para fazer. O exercício número 7 vai ser este edifício de betão armado que aqui estamos a ver, portanto já uma situação mais real a nível de projeto. Uma estrutura de betão com vários pisos, com consolas, com caixas de elevador, com muros de cave, com lajes de fundação, portanto, uma série de elementos estruturais que aqui estão introduzidos e que vamos fazer a sua modelação durante este exercício número 7. Nós vamos fornecer, juntamente aqui com este PowerPoint, depois os passos necessários para resolver, para fazer este exercício número 7. Okay? Estão aqui as sugestões. Depois o exercício número 8 é trabalhar sobre um DWG, okay? Fazer só o modelo da estrutura sobre um DWG que é fornecido. Não vamos calcular, vamos só fazer a geometria. O modelo é este, que aqui está. Este é o modelo de arquitetura, é o ficheiro IFC. Nós vamos trabalhar sobre as plantas de DWG deste edifício que aqui está para fazer exatamente este edifício que aqui está a nível de modelação. E depois, então, utilizando o assistente do Tricalc, realizar esta nave industrial que aqui está e no fim da introdução desta nave industrial fazer a introdução de algumas ligações metálicas aqui no modelo para vermos também como é que funciona a parte de estruturas metálicas. Portanto, como veem, são exercícios já com um nível de complexidade maior. E são estes os exercícios que iremos realizar durante o dia
de amanhã.